Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus 3, a partir do verso 7. Queria trazer para os irmãos um sermão que tem por título Um coração curado transforma e renova. Hebreus 3, a partir do verso 7, amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações como na provação, porque havendo algum ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura como os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, gratos somos por Tua palavra lida, Pai. Agora te pedimos que abra nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, ó Pai. Abençoa nossas vidas, ó Pai, e quanto a mim, usa-me apenas como instrumento Seu nessa noite. Que seja o Senhor falando em meu lugar, ó Pai. Gratos somos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Hebreus foi escrita por uma comunidade judaica que ouviu o evangelho por meio de apóstolos e profetas da primeira geração da igreja. Alguns desses judeus creram na mensagem e foram salvos. Outros creram, mas não se comprometeram com ela. Eles não se comprometeram no que eles alegavam crer, por causa do medo da perseguição e até pelo amor ao seu próprio pecado. Um terceiro grupo não era convertido de verdade, portanto não creu, mas estava no meio daquela congregação. Assim, quando olhamos para o livro de Hebreus, devemos ser lembrados que ele foi escrito tendo em mente todos esses três grupos. Parte de Hebreus são dirigidas diretamente aos novos cristãos. Outras partes são dirigidas aos não cristãos, totalmente incrédulos quanto ao evangelho. Outras partes que são dirigidas aos não cristãos, convencidos do evangelho, mas que ainda não se comprometeram com o Senhor. E é para esse grupo que Hebreus 3, do 7 ao 19, é dirigido. Hebreus é uma daquelas passagens pelas quais o Espírito Santo quer nos dar um grande empurrão sobrenatural em qualquer um que esteja convencido intelectualmente acerca de Jesus Cristo, mas que ainda não tenha se comprometido com essa fé. E há muitas pessoas assim nos dias de hoje, intelectualmente entendem o evangelho, entendem a mensagem, mas em seu coração não se compromete com a obra de Cristo, não se compromete com o ID, não se compromete com o envio, não se compromete com o trabalho na igreja. Eles acreditam na mensagem, mas nunca se comprometeram com essa fé. Nunca chegaram ao compromisso com Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e voltando-se total e sinceramente para Ele. E posso até acrescentar que conhecer a verdade e não se comprometer com ela, traz sobre o homem um julgamento pior do que se não conhecer. Pior do que não aceitar. Deus não acha que você fez um favor a Ele aceitando sua mensagem, ou porque gostou do seu evangelho. Na verdade, se você ouvir o evangelho e conhecê-lo intelectualmente, mas nunca se comprometer,
seu coração com isso, então a retribuição é o julgamento. O julgamento de Deus sobre você será muito mais doloroso, muito mais sério do que sobre aqueles que mal ouviram qualquer coisa do Evangelho. A quem muito é dado, muito é exigido. Lucas 12, 48. Assim, os versículos 7 a 19 de Hebreus 3 são a advertência do Espírito Santo para aquele que conhece o Evangelho, conhece a verdade, mas por causa do amor ao pecado, do medo da perseguição, ou de qualquer coisa que seja, não se comprometeu com a verdade que ele sabe que é real. O escritor de Hebreus tinha grande temor acerca daqueles judeus, porque eles ouviram o Evangelho através dos apóstolos e profetas, mas por causa do amor ao pecado e do medo da perseguição, que é o pecado do orgulho, eles recuaram. Em função do abandono dos amigos e perseguições, eles abandonaram precipitadamente a profissão inicial de fé. No primeiro momento, eles creram intelectualmente, mas quando veio a perseguição, se esconderam ou abandonaram com medo de serem mortos, com medo de serem perseguidos, de perderem seu status. Eles nunca estiveram dispostos a fazer uma entrega total a Jesus. E como resultado disso, tornaram-se o que a Bíblia classifica como apóstatas. Você sabe o que é um apóstata? A gente conversou sobre isso segunda-feira de um apóstata, né? Um apóstata é aquele indivíduo que sabe, conhece a verdade e deliberadamente escolhe se afastar dela. Hoje nos reunimos para refletir sobre um tema que afeta profundamente nossa relação com Deus e com o próximo: a dureza do coração. Muitas vezes por orgulho, egoísmo ou resistência, nossos corações se tornam insensíveis à voz de Deus, às necessidades dos outros e até à nossa própria consciência. Essa dureza é um obstáculo sério para experimentar a graça e a misericórdia do Senhor. Que possamos nessa noite abrir nossos corações ao Espírito Santo e examinar se há alguma área em nosso coração que está duro, que alguma área que esteja sendo atrapalhado por essa dureza, para que Deus possa nos transformar e restaurar. Nós temos no Antigo Testamento vários exemplos de pessoas com o coração endurecido. Êxodo 3,17 diz: todavia o coração de Faraó se endureceu, e ele não ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui vemos a dureza do coração que impede a obediência. Mesmo diante de sinais claros, Faraó resistiu às manifestações divinas, levando à destruição do seu império. Quantas pragas Faraó viu chegar à sua porta, mas o coração endurecido não permitiu que ele libertasse o povo de Deus. Isso causou o fim do seu império. Ezequiel 11:19: dar-lhe-eis um coração novo, porei dentro deles um espírito novo. Deus promete remover o coração de pedra e dar um coração de carne, sensível à sua voz, indicando que a mudança é possível através da ação divina. O Novo Testamento também traz vários casos de dureza do coração. Marcos 3:1-6. Jesus cura um homem com a mão ressequida num sábado, mas os fariseus endurecidos planejaram matá-lo. A dureza do coração impede a compreensão da misericórdia de Deus, deixando de lado a compaixão e nos afastando cada vez mais dele. Mateus 13, verso 15: pois o coração desse povo está endurecido, e eles fecharam os olhos, de modo que não vejam com os olhos. Jesus cita a dureza do coração como causa de não receberem o reino, não receberem a mensagem do reino. Teologicamente, a dureza do coração é uma condição que nasce do pecado, nasce do orgulho e da resistência à autoridade de Deus. Ele é uma forma de rebelião que impede o entendimento da verdade e de experimentar o amor divino. Quando você se rebela contra a vontade de Deus, você está deixando de usufruir do melhor, que é o perdão dos nossos pecados, que é a experiência de viver ao lado de Deus,
a experiência de caminhar com Deus. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é misericordioso e deseja transformar corações de pedra em corações de carne. Na prática, a dureza do coração se manifesta na incapacidade de perdoar, na resistência de mudanças, na falta de compaixão e, principalmente, na rejeição da palavra de Deus. É um estado que nos afasta de um relacionamento íntimo com Ele e com as pessoas ao nosso lado. A dureza do coração começa com a resistência à voz de Deus. Hebreus 3, o verso 7 e 8. Hoje, se ouvirdes a voz, sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus ainda fala hoje. O texto começa dizendo hoje, ou seja, a oportunidade é presente. Deus continua falando, mas é o homem que muitas vezes fecha o coração. A resistência à voz divina é o primeiro passo para o endurecimento do coração. O coração não endurece de repente, de um dia para o outro ele se torna duro. Ele se torna insensível com o tempo, quando os ouvimos e não obedecemos. Quando oramos, mas não queremos mudar. A gente sempre pede, ora para que o outro mude, né? Mude o coração do meu irmão para que ele se converta, mude o coração do meu patrão para que ele pegue menos no meu pé. Mas quando a palavra é para nós? Quando eu tenho que mudar? E não são poucas as vezes que eu tenho que mudar. Mas se meu coração está duro, mesmo eu orando, eu não consigo enxergar que eu tenho que mudar. Um coração endurecido deixa de se quebrantar. Foi assim um faraó no Egito. Mesmo após ver o poder de Deus, continuou obstinado. Portanto, a dureza começa quando trocamos a sensibilidade pela teimosia. Toda vez que adiamos a obediência, o coração se torna mais frio. Tem coisas na nossa vida que é para a gente fazer agora, mas a gente vai adiando, Isso vai tornando o nosso coração mais frio, vai tornando aquela coisa menos necessária para a gente, até que uma hora a gente esquece. Quantas vezes a gente prorroga para amanhã um ministério, prorroga um trabalho na igreja, um trabalho de evangelismo, e com o tempo você deixa de pensar naquilo, cada dia pensa menos, até que você deixa de pensar totalmente. A dureza de coração impediu Israel de entrar na promessa. Onde vossos pais me tentaram, verso 9 ao 11. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Israel viu os milagres, e não foram poucos, mas não creram. Durante 40 anos no deserto, o povo provou da provisão de Deus, mas não desenvolveu a fé. A incredulidade é filha da dureza. A dureza gera desobediência e rebelião. Quem endurece o coração acaba se afastando da vontade de Deus e confiando em si mesmo. O resultado? Frustração e derrota. A consequência é a perda da promessa. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Verso 11. Deus não conduziu aquela geração à terra prometida, não por falta de poder, mas por falta de fé. Assim, um coração duro impede o avanço espiritual. Quem resiste à voz de Deus fica preso no deserto da estagnação. Como eu disse, quando você não escuta a voz de Deus, não tem um coração sensível a ouvir a voz de Deus, não tem um coração sensível a ver o que Deus quer para a sua vida, você fica preso num deserto parado.
E já ouvimos diversas vezes aqui, deserto não é lugar de permanecer, não é lugar de viver, deserto é lugar de passagem. E quantos de nós já passamos muito tempo presos no deserto por não ser sensível à voz de Deus? Que nessa noite nós possamos ser sensíveis a essa voz. E se você está passando por um deserto, você vai sair dele. Basta tornar o seu coração sensível à voz de Deus. A dureza de coração pode ser vencida pela exortação e pela fé. Verso 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Deus nos alerta por amor. O autor não fala para o mundo todo aqui, mas fala para os irmãos. Isso mostra que até mesmo os crentes podem se afastar de Deus se deixarem seu coração se endurecer. A exortação fraterna é um remédio contra o endurecimento. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Precisamos de irmãos que nos lembrem da palavra e nos conduzam ao arrependimento. Às vezes nós vivemos tão isolados no nosso mundo que a gente não dá valor à exortação do irmão. A gente acha que o irmão é contra nós, né? Mas a comunidade é assim. Viver em comunidade é um zelando pela vida do outro, um exortando o outro em amor, um mostrando para o outro o pecado, um lembrando a palavra do Senhor ao outro, exercitando a nossa fé, fortalecendo a fé do nosso irmão. E é a fé que restaura o coração. Quando ouvimos a voz de Deus e cremos, o coração é aquecido novamente. O Espírito Santo transforma a frieza em fervor e a resistência em submissão. E o caminho para vencer a dureza é ouvir, crer e obedecer. Enquanto houver hoje a oportunidade de arrependimento e restauração. Reverendo Moody dizia: vá para casa e pense no que eu disse. Uma noite em Chicago ele disse: vá para casa, pense no que eu disse, volte amanhã à noite pronto para tomar uma decisão. Só que naquela noite houve um grande incêndio em Chicago e mais da metade dos fiéis daquela congregação morreram. Porém, naquela noite ocorreu um grande incêndio em Chicago. E ele diz: essa foi a última vez que eu disse a alguém para ir a algum lugar e pensar. Agora é o momento da salvação. Agora é o momento de proclamar a palavra. Agora é o momento de se comprometer com Deus. Essa passagem de Hebreus oferece lições profundas e práticas para a caminhada cristã hoje. A urgência de responder a Deus hoje. A voz de Deus não é um som para ser ignorado, não é um som para ser ponderado indefinidamente. Cada vez que a palavra é pregada, lida ou trazida à nossa mente pelo Espírito Santo, nós somos confrontados com um hoje. Adiar a obediência, a confissão ou a rendição é um passo em direção ao endurecimento do coração. Devemos cultivar uma sensibilidade constante à voz do Senhor. A incredulidade é a raiz de muitos pecados. Muitas vezes focamos nos pecados externos, que são as obras da carne. Mas a Escritura nos mostra que a raiz de muitos deles é um coração que não confia plenamente no Senhor. A ansiedade revela a falta de confiança em Deus, confiança na provisão de Deus. A cobiça revela falta na confiança na suficiência de Deus. A desobediência revela falta na confiança, na sabedoria dos mandamentos de Deus.
devemos pedir a Deus que sonde nossos corações e revele qual é a área da nossa incredulidade. A gente prega muito um Deus que cura, um Deus que salva, mas quando a gente passa por qualquer dificuldade, a gente fala, será que Ele me cura? Será que Ele me salva? Isso é uma incredulidade num coração começando a se endurecer. Deus cura, Deus salva. Pode não me curar, pode não curar um parente meu, mas Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Na hora certa, Ele agirá. Mas em momento nenhum, a gente deve desconfiar do poder de Deus. A vida cristã é uma vida comunitária. A ordem para exortar uns aos outros é um mandato para a igreja. Isso implica um envolvimento ativo e intencional na vida de nossos irmãos. Requer relacionamentos transparentes, onde há liberdade para admoestar com amor e receber correção com humildade. A frequência nos cultos, nas atividades da igreja, não é só um ritual, mas é uma necessidade vital para a saúde espiritual e a perseverança na fé. É impossível ser corpo sozinho. É impossível ser corpo na minha casa sozinho, ou vendo um culto no YouTube somente. Viver em comunidade é essencial para fortalecermos a fé uns dos outros, para admoestarmos uns aos outros, sermos corrigidos em humildade. A perseverança é a marca do verdadeiro crente. A segurança do crente não é uma licença para complacência. Pelo contrário, a certeza da nossa salvação deve nos impulsionar a reter firmemente nossa confiança em Cristo. As obras e a perseverança não nos salvam, mas elas demonstram que fomos salvos pela graça, mediante a fé. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. E Ele usa meios como a palavra, oração, comunhão da igreja para nos sustentar até o fim. Para concluirmos, irmãos, a advertência de Hebreus 3, verso 7 ao 19, é um chamado sóbrio à vigilância espiritual. O exemplo trágico de Israel no deserto serve como um farol, alertando sobre os recifes perigosos da incredulidade e do endurecimento espiritual. Mas a mensagem não é de medo, mas de fé sóbria. Não somos chamados a caminhar em dúvidas sobre nossa salvação, mas caminhar em diligência, examinando nossos corações e nos apegando firmemente a Cristo. O descanso que Israel não alcançou era a terra física. Para nós crentes da nova aliança, o descanso tem um significado muito mais profundo. Nós já entramos em um descanso espiritual pela fé na obra consumada de Cristo Jesus. E aguardamos o descanso final e eterno na presença gloriosa do nosso Senhor. Quando somos tocados por Cristo, somos 100% regenerados. Estamos em Cristo não em partes, mas por inteiro. Tudo que pensamos, sentimos e desejamos, e aquilo que fazemos como resultado disso, estão totalmente interligados. Deus brilha sua luz no coração do homem, trazendo cura ao coração, para que cesse a cegueira da mente. 2 Colossenses 4. Aquele que se entrega ao pecado tem o entendimento obscurecido. E por trás de toda a escuridão há um coração endurecido. Não há como o evangelho fazer sentido à sua mente e não tocar o seu coração. Se alguém afirma conhecer o evangelho, mas que ainda não alcançou o seu coração, há uma grande probabilidade de que em sua mente exista um evangelho diferente da Bíblia. Existe uma versão errada desse evangelho. Podemos afirmar que conhecemos o evangelho,
Mas se não provarmos dele, não teremos de fato experimentado. Ainda que estejamos em Cristo, podemos encontrar em nós características que o nosso coração está se tornando endurecido. Quando o coração humano esfria, ele está se tornando um coração de pedra. Que possamos, portanto, ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Que nossos corações sejam sensíveis, que nossa fé seja robusta e que nossa comunhão uns com os outros seja uma fonte de força e de encorajamento, para que, retendo firmemente a nossa confiança até o fim, possamos um dia entrar plenamente no descanso que Deus preparou para o seu povo. Pois só tendo um coração curado, podemos ter uma mente renovada. Estando diretamente ligado a Romanos 12, verso 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só um coração curado e uma mente renovada, nós estaremos prontos para entender e desfrutar da vontade de Deus. Às vezes nós ficamos perdidos nos nossos pensamentos. Qual será a vontade de Deus para mim? Qual será a vontade de Deus? Qual será o meu ministério? Qual será o meu chamado? Mas quando você é tocado por Cristo, 100% curado, seu coração curado, sua mente transformada, tudo passa a fazer sentido para você. As coisas do mundo já não são atraentes. Promessas vazias não te tocam mais. Uma mente restaurada em Cristo Jesus, ela tem total entendimento da vontade de Deus, que não só é boa ou agradável aos nossos olhos. Algumas vontades de Deus confrontam o nosso coração, confrontam a nossa vontade. Mas quando nós temos a mente transformada, a mente renovada, nós entendemos que essa vontade é perfeita. E mais nada faz sentido. Somente a vontade de Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui com os corações curados, nossa mente transformada pelo Evangelho, mas não só intelectualmente, transformada de verdade, no poder de Cristo. Para que quando nós sairmos por essas portas, nós entendamos qual é o nosso chamado, qual é a vontade de Deus perfeita para a minha vida. Não vai ser fácil. Você pode sofrer perseguições, represálias. O inimigo pode plantar dificuldades ao seu redor. Mas quando o seu foco é a vontade perfeita de Deus, nada vai te impedir. Nada pode te parar. Que sejamos todos tocados por Cristo. Nosso coração seja transformado em um coração de carne. E se há algum vestígio de pedra, como pedra nos rins, a gente toma bastante água para ela dissolver e ir embora. Pedra no coração, palavra e oração, ela se dissolve e vai embora. Coração curado, mente transformada, prontos para sermos enviados e fazermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.